Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês que quanto mais os dias vão passando, mais eu vou pegando uma certa raiva de interagir com as pessoas. Bom, eu acredito que não somente eu passe por isso, mas vocês que estão assistindo podem também ter essa mesma sensação. Bom, pessoal, lidar com o ser humano não é nada fácil. Porque quando você está lidando com uma outra pessoa, essa pessoa às vezes teve vivências diferentes da sua, passou por coisas que talvez você não passou, ou você passou por coisas que ela não passou. Então talvez ela não tenha o conhecimento para compreender aquilo que você quer falar. Bom, pessoal, aqui onde eu moro mesmo, eu desenvolvi essa certa raiva das pessoas aqui da minha cidade, porque eu tive um empreendimento, né? Como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, eu tentei abrir uma loja e nessa loja eu tentei vender tanto produtos para mulheres quanto para homens, né? A cidade é um pouco pequena, mas, enfim, eu acredito que mesmo a cidade sendo pequena, alguma coisa eu conseguiria, né? Algum dinheiro eu conseguiria levantar. Só que assim, pessoal, não aconteceu nada do que eu esperava. Tanto homens quanto mulheres me decepcionaram. E isso me deixou muito triste, porque era um sonho para mim ter uma loja. Só que infelizmente esse sonho precisou ser ceifado, né? Precisei romper. E hoje eu tô realmente sem ânimo para tentar continuar com essa loja. No meu caso foi uma loja online, porque eu não teria condições de abrir uma loja física, de alugar um ponto na cidade, ou então comprar muito estoque, né? Porque eu não saberia se iria vender ou não. Então eu optei por trabalhar de forma online mesmo e ir comprando os produtos conforme as pessoas fossem se interessando, né? Só que foi uma tarefa bem difícil. Não somente essa questão da loja fez com que eu odiasse as pessoas, mas também por eu já ter passado por muita coisa na minha vida. Eu também já falei aqui para vocês em outros vídeos um pouco de como foi a minha adolescência, o que eu passei no colégio. Resumindo aqui, né, para quem não sabe, para quem está chegando no canal agora, no colégio eu fui a excluída porque eu não era bonita, eu não tinha condições de estar comprando roupas, eu não era aquela garota patricinha, né, que poderia estar ali sempre com uma roupa diferente, um sapato diferente. Eu sou de família pobre. Então eu não tinha condições igual a outras garotas tinham, né? Como as outras garotas tinham pais com condições financeiras melhores, elas acabavam indo cada dia com uma roupa diferente, sapato diferente, maquiagem. Já eu não era muito inserida nesse contexto de vaidade, de aparências, enfim. Então eu não chamava a atenção dos homens, né? Os homens não sentiam interesse por mim, me achavam feia. E as garotas também me excluíam, porque elas queriam no grupinho delas mulheres que talvez seguissem por esse lado também, da vaidade, meninas que também se vestiam bem, sabe? Enfim, então eu não me encaixava no grupinho delas. Então isso fez com que eu fosse excluída, né? Então eu não tinha amigas, eu não pertencia a nenhum grupo. Era como se eu não pertencesse nem ao grupo das garotas e nem mesmo dos garotos, né? De nenhuma forma. Então eu passava muito tempo sozinha, não tinha com quem conversar. A situação só melhorou um pouquinho quando assim, eu passei a ser uma pessoa mais aplicada aos estudos, né, a me dedicar mais pelos estudos. Então eu me tornei a garota mais inteligente, né, da sala,
as melhores notas, né, eram as minhas. E também acabei sendo eleita a aluna mais inteligente do colégio, modéstia à parte. Não é querendo me gabar, pessoal, mas isso eu fui eleita pelos próprios diretores, né? Eu mesma fiquei chocada quando isso aconteceu, porque eu realmente não esperava essa repercussão toda, né? Então, através da minha inteligência, as pessoas passaram a olhar para mim, entende? Já que as pessoas não olhavam para mim no quesito aparência, então elas passaram a olhar para mim no quesito inteligência. Então, somente quando eu me destaquei como aluna inteligente, que as pessoas passaram a me notar, a conversar comigo, a querer se aproximar um pouquinho, sabe? Mas era uma aproximação que só acontecia no colégio mesmo. Ou seja, eu só era útil para as pessoas ali no colégio mesmo, né? Então, ali para passar cola para alguém, ali para interagir, ensinar alguém a fazer alguma coisa, eu era muito útil. Agora, para, sei lá, sair junto, para algum lugar, num final de semana, aí as pessoas já não queriam muito a minha amizade nesse sentido. Então, pessoal, é complicado, né? É complicado porque quando isso acontece, você fica meio sem rumo, não sabe a qual grupo você pertence. Então, por as pessoas, né, me isolarem, eu passei a conviver muito tempo sozinha. Então, nisso eu fui me acostumando a ficar sozinha, a fazer tudo sozinha, né? Então, eu vou para a igreja sozinha. Quando tem algum evento aqui na cidade, eu vou sozinha também. Apenas final de ano, assim, Réveillon, que os meus pais vão também. Mas fora isso, meus pais não saem muito, porque o meu pai trabalha à noite, né? Então não tem como ele ir. E minha mãe, ela tem alguns problemas de saúde, então ela acaba precisando do carro, né, para ir. Então, como eu não sei dirigir, então não tem como, né, levá-la. Então, assim, pessoal, é complicado. Então tudo isso fez com que eu acumulasse uma certa raiva das pessoas, no sentido de não aquela raiva maldosa, sabe? Mas aquela raiva de não querer literalmente contato com as pessoas. Então pode parecer um pouco antissocial isso, né? Mas não, pessoal, eu sou super social. E exatamente por ser muito social, muito simpática, eu vi um lado das pessoas que eu não gostei, entende? E mesmo eu sendo simpática, mesmo eu sendo simpática, eu não consegui atrair as pessoas para comprar na minha loja, mesmo eu sendo aparentemente mediana, os caras também não se aproximaram muito. Então, assim, pessoal, é um acúmulo de frustrações, né? Foi uma frustração atrás da outra. Então, hoje, eu dou graças a Deus de ninguém interagir comigo, entende? É como se hoje, quanto menos pessoas interagirem comigo, eu agradeço, porque hoje nem mesmo amizades, assim, eu tô muito aberta, sabe? É uma coisa que eu tô tentando evitar. Eu tô tentando evitar um pouco, porque assim, eu já sei o final da história, entende? A nossa presença é muito descartável. As pessoas só vão nos querer a partir do momento que a nossa presença é útil para elas. Porque quando elas não verem mais utilidade na nossa companhia, elas já não vão mais querer a nossa presença ali, sabe? Então, pessoal, é complicado, né? É complicado, mas realmente, hoje eu não tô muito aberta para socialização. Então, quanto menos amigos eu tiver, melhor. E vida que segue, entendeu?
eu já estava seguindo a vida sozinha mesmo e pretendo continuar assim por mais tempo, porque realmente, pessoal, eu cansei de tentar querer me encaixar, sabe, em algum grupo, de, sei lá, muitas vezes ter que deixar de falar o que eu tenho vontade de falar, porque talvez a outra pessoa não vai gostar. E com isso a gente vai perdendo um pouco a nossa personalidade, né? Porque assim, às vezes você é uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais comunicativa, mas aí você não pode ser tão comunicativa assim, porque talvez as suas amizades não sejam nesse mesmo padrão, entende? E podem não gostar de algo que você vai falar para eles. Às vezes você é muito sincera ou sincero e as pessoas podem não gostar da sua sinceridade. Então assim, hoje eu prefiro seguir a vida sozinha do que ficar tentando me encaixar, pertencer àquele grupo. Hoje, se alguém não gosta de mim, eu não tô nem aí. Eu simplesmente taco foda-se. Foda-se, tô nem aí pra você, se você vai gostar de mim ou não. E é isso, pessoal, bem, como que eu posso dizer? Bem autossuficiente, sabe? Bem assim... Soa até um pouco narcisista, né? Pessoa que não precisa de ninguém, uma certa arrogância, mas é isso aí mesmo. Nesse momento, principalmente, que eu estou enfrentando tudo isso, eu me sinto sim uma pessoa mais arrogante, mas tô nem aí pra nada, porque realmente, pessoal, tudo que eu passei não me faz agir de outra forma, entendeu? Porque eu já sei o final de cada relacionamento, então eu realmente decidi me afastar disso.